1997, eu sou o Carlos Luiz. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. É uma alegria, estar com você e vamos fazer o nosso programa de hoje. Como vocês já viram no título, o título é A Morte de um Homem. Ontem, o país soube do desencarne de uma pessoa que teve um papel extremamente importante nos últimos anos, aqui no Brasil. Estamos falando do ministro, agora ex-ministro, Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Todo esse processo, ele teve um papel muito positivo porque é muito ético, muito sério, em todo o processo que ainda estamos vivendo e que não está longe de terminar, da Operação Lava Jato. E ele desencarna em um acidente, um homem relativamente novo, 68 anos, saudável, plenamente ativo, e nas vésperas de julgar de ter mais um julgamento extremamente importante para o país. É preciso destacar que a atuação dele foi decisiva para que os processos de apuração de corrupção continuassem no país, porque os poderosos, principalmente os políticos, eles têm, no caso os políticos, eles têm um foro exclusivo no Supremo Tribunal Federal. E sem uma autorização do Supremo, as investigações ficariam sempre barradas. Teori Zavascki foi, por sorteio, a pessoa que ficou designada no Supremo para tomar as decisões. E tomou dezenas de decisões extremamente importantes, desafiando a cultura da impunidade no país, quer dizer, permitindo que investigações sérias prosseguissem. Bem, a primeira questão que surge em relação à morte desse ministro, nas vésperas de avaliar a maior delação que já ocorreu na história do país, levanta suspeitas. Nós não vamos entrar no mérito da questão, se foi um assassinato ou se foi um acidente. A gente espera realmente que isso seja apurado e que venha à tona. Nosso papel aqui é fazer a seguinte reflexão, é o que estamos nos propondo. Seja por acidente, seja por assassinato, o fato é que a morte do Teori Zavascki nos traz a reflexão. Se ela aconteceu, mesmo com um ato contrário às leis de Deus, é porque foi permitido. A gente tem que aceitar isso. Deus é todo-poderoso. E se aconteceu e Deus permitiu, é porque no curto ou no longo prazo, isso vai trazer algo saudável para a coletividade brasileira. Eu vou trabalhar aqui com hipótese, apenas usando esse caso para uma reflexão mais profunda. Digamos que tenha sido um assassinato. Digamos. Você vai dizer, mas por que Deus permitiu? Porque Deus é capaz de entender que mesmo um crime a médio prazo poderá ser revertido como algo extremamente saudável. Então estamos aqui com hipótese. O fato é que se fosse a vontade do Pai, ele não teria morrido, porque Deus tem um controle absoluto do universo, inclusive das nossas vidas, inclusive do nosso desencarne. Então, Deus está sempre no comando. É difícil aceitar isso quando a gente não refletiu bastante sobre a lição do Evangelho, quando a gente vê Jesus sendo condenado injustamente por Pilatos, e Pilatos indaga, mas você não está com medo, ou você não é rei? E ele diz, é preciso que se cumpra, porque se não fosse a vontade do meu Pai, você não teria nenhum poder sobre mim. Então, mesmo nas situações, no caso de Jesus, injustas, e na nossa vida aparentemente injusta, é preciso entender que sim, Deus está permitindo, porque se Ele não permitisse, não acontecia. 2. Deus permite o erro, porque Deus compreende que no longo prazo aquele erro vai causar sofrimento, vai causar reflexão, vai ser educativo e vai ser uma forma que nós optamos de crescer espiritualmente. Nós não temos que optar pelo erro, mas Deus permite que nós erremos porque Ele tem mecanismos
de daquele erro gerar um processo educativo no longo prazo. A visão de Deus não é simplesmente uma visão do minuto seguinte, mas é uma visão do minuto seguinte e dos milênios seguintes. Então, iniciamos com essa reflexão, tá certo? É importante a gente entender que nem sempre a gente vê o futuro. Quando eu digo ver, nem sempre a gente entende. Aquilo que hoje para nós é uma tragédia e é triste, né? A morte de um ministro honesto, ético, que deu apoio a um processo de purificação social que nós estamos vivendo, né? De apurar corrupção, de responsabilizar. É um processo que vai continuar, mas ele é uma peça central. Então isso deixa triste. Mas vamos ter fé, né? Será que daí, dessa tristeza, dessa tragédia, não vai surgir algo melhor? Mesmo que no curto prazo a gente possa ficar desanimado, né? A possibilidade de nós, enquanto nação, nos mobilizarmos e sim exigirmos que que os processos sejam avaliados com a mesma seriedade que era por ele. Então, muitas vezes a tragédia ela traz a oportunidade de um posicionamento mais digno da nossa parte. Às vezes é preciso que a gente perca tudo do ponto de vista material, para que a gente tenha um choque e diga, mesmo sem nenhum recurso material eu vou agir com dignidade. Mesmo sem as vantagens, mesmo sem ninguém estar vendo, eu vou agir segundo a minha consciência, eu vou agir segundo as minhas convicções. Então, é muito interessante a gente observar que Deus, mesmo quando permite que coisas tristes aconteçam, Ele está nos dando uma oportunidade de agir com dignidade. O próprio Cristo, né, nos ensina isso. Ele está sendo crucificado injustamente. E Ele nos ensina também nesse momento a agir com dignidade, como quem diz, se Deus está permitindo que isso aconteça, é porque Ele quer que eu haja com dignidade. Então, todas as dores, no nosso caso, não do Cristo, nas aparentes injustiças, na aparente vitória do mal, na aparente derrota das causas nobres, eu acho interessante a gente se perguntar isso. Será que Deus, com isso, não quer me dar a oportunidade de agir com dignidade? Será que a morte do ministro Teori Zavascki não é uma oportunidade que Deus dá para nós, nação brasileira, coletividade brasileira? Um povo que teve a graça de receber o projeto da pátria do Evangelho em suas mãos e que está na hora de cumprir. Então, será que essa morte não é também uma chance de nós agirmos com dignidade? Como? Nos posicionando com maneira serena e sincera. Queremos alguém digno, que continue como ele estava fazendo. Queremos pessoas sérias avaliando. Será que não é uma oportunidade disso? Será que não é uma oportunidade de nós intensificarmos a nossa postura de honestidade e intensificarmos as nossas preces? Pedindo, criando um ambiente psíquico para que os espíritos superiores possam atuar nesse instante no Supremo Tribunal Federal, que os espíritos superiores encontrem um ambiente adequado, depende de nós. Porque toda instância que representa a coletividade, ela representa as nossas vibrações. Então, o nosso apelo hoje para que esse ministro receba o nosso carinho e a nossa homenagem vibratória, o nosso agradecimento pelos serviços prestados ao nosso país, porque ele sofreu muita perseguição. O próprio filho dele já deu uma declaração dizendo que, inclusive, recebia muitas ameaças de morte. E outras ameaças, com certeza. Desculpa. Então, é também a oportunidade de nós agradecermos o fardo que ele carregou como missão dele nessa encarnação para ajudar nós nos tornarmos um país mais honesto.
E aí trazendo um pouco essa reflexão, e quando chegar o nosso desencarne? Porque é um tipo de desencarne dele totalmente inesperado, saudável, né? Trabalhando, ativo, ia tirar um pequeno período de férias já para continuar o trabalho, trabalhou durante as férias. E nós precisamos nos questionar, quando chegar o nosso, né? A gente, no caso dele, né, do nosso ponto de vista, ele não concluiu, mas ele fez a parte dele, senão não teria partido. Agora, quando chegar o nosso, mesmo que a gente esteja no meio de uma tarefa, até onde nós fizemos hoje, fizemos o nosso máximo, fizemos o nosso melhor no ponto de vista ético na vida profissional, fizemos o nosso melhor do ponto de vista ético e afetivo na nossa vida familiar, na nossa vida social, né? Então, o Evangelho vai ensinar o quê? Não há uma só folha que caia sem que o Pai o permita. E o Cristo vai trazer o quê? Que a vida só tem um significado, uma oportunidade de melhorarmos os nossos sentimentos para nos aproximarmos de Deus. Esse é o significado profundo da vida. Porque independente do cargo, independente da riqueza, independente da importância social, como ele tinha uma importância social positiva, ele desencarnou, nós desencarnaremos, né? Sejam líderes espíritas, políticos honestos, juízes honestos, donas de casas éticas e honestas, mães maravilhosas, nós desencarnaremos. Então, essa transitoriedade também precisa ser sentida. E os corruptos também desencarnarão. E nós, com os nossos erros, que também são corrupções, desencarnaremos. Como está o nosso balanço geral? O que nós temos alimentado e o que nós temos matado dentro da gente? Que parte nossa nós temos desenvolvido em sintonia com Cristo? Então, o significado da vida para o Evangelho é simplesmente crescimento em direção a Deus. Todo o resto é detalhe, né? Para encerrar, eu lembro da história de Jesus, de Maria e Marta, né? Jesus chega à casa dela, eram irmã de Lázaro, eram amigos pessoais de Jesus. E Jesus está ali e Maria para e fica ouvindo, observando o mestre, os gestos, a forma de falar, obviamente embevecida com a grande beleza do nosso mestre, né? Quem não gostaria? Mas Marta fica correndo para cima e para baixo, tomando providências, ela não está enrolando. E ela está ali tão afobada em receber bem todo mundo e fazer tudo direitinho e que ela chega para Jesus e diz: mestre, Maria não está fazendo nada, briga com ela e manda ela vir, né, ficar atribulada, cheia de coisas junto comigo. E aí a resposta de Jesus é fantástica, né? Ela diz: ah, Marta, Marta, tu te ocupa de muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e a parte dela não lhe será tirada. Que símbolo é esse, gente? Que símbolo é esse? Jesus não está dizendo que a gente tem que ter uma vida, né, 24 horas por dia contemplativa. Algumas ele diz sim, mas, né, depois a gente trata desse assunto, né, quando for falar de meditação e o Evangelho. Mas ele está dizendo o seguinte: ele diz, né, só uma coisa importa. Que coisa é essa? É buscar a Deus. E a gente busca a Deus agindo com dignidade em cada momento. Então eu encerraria dizendo, com a morte do Teori Zavascki, só uma coisa importa, né, enquanto nação: que nós sirvamos a Deus, que nós aproveitemos mais essa dor coletiva para agir com mais dignidade ainda, para orar com mais fervor, porque só uma coisa importa: a nossa atitude de hoje, que nos aproxima de Deus, porque as situações sociais também passarão todas. E se nós tivermos buscado Deus, nós estaremos bem, independente de qualquer outro detalhe, de qualquer outra ação ou circunstância. A busca de Deus, através de cada ato diário, é o sentido da vida que
aponta o Evangelho e que aponta essa vivência do Cristo na casa de um amigo e de duas amigas. Que Deus fique conosco, que Deus nos guarde, nós, nação brasileira, que Deus ampare, esse brasileiro que cumpriu uma árdua tarefa em benefício de todos nós que partiu ontem. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Me despeço, um grande abraço para vocês. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações. É muito interessante podermos comentar com vocês o fato que hoje aqui foi narrado, porque posso dizer que, independente de acontecimentos pontuais, o que predomina em uma sociedade é a vontade de seu povo. Ninguém precisa temer, porque o destino da coletividade nunca está na mão de um encarnado, ou de 2 ou de 6, nunca. O que forma o país de vocês é o coração de vocês. Se vocês estão vendo coisas tristes, pode ter certeza, elas estão saindo do coração de vocês, não é de outro coração. Então, meus filhos, não tanta preocupação. Alegria, paz caminha. Otimismo, Deus olha por cada um de vocês e pela nação brasileira. Então, o que fazer diante disso? Inspirar-se. Será que quando eu morrer, segundo a linguagem do encarnado, deixarei algo bom para o país? Isso é muito importante. Não precisa ser famoso, mas precisa ser algo bom. Quando eu partir, que farei? Que tarefa terei no mundo espiritual? Já pensaram nisso, filhos? Todos vocês, ao partir, ao chegar aqui, devem assumir tarefas, empregos. O que vocês vão fazer? Importante pensar nisso. Não deixa para depois. O que vocês gostariam de fazer no mundo espiritual para ajudar a coletividade brasileira? Para ajudar mesmo o grupo. Um grupo se torna bom e grande quando tem inúmeras pessoas encarnadas e inúmeras desencarnadas vibrando no bem. Como você gostaria de ajudar o país depois que partir? Pensa nisso. É uma coisa importante, é curiosa, mas é também educativa. Porque você já vai se familiarizando com a vida espiritual. Que possibilidades você tem? O que você gosta de fazer? É importante se preocupar um pouco com isso. Isso é muito importante. Além disso, aqui existem muito mais profissões do que existem profissões no mundo encarnado. Pode pensar em tudo isso. Ajudar pessoas de que forma? Orientando como? Vocês quererão trabalhar só com desencarnados ou também vão querer trabalhar com encarnados? Já pensaram nisso? Porque muitos podem viver apenas em colônia, em cidade espiritual e nunca ter contato com a Terra. É possível, dependendo do que faça. Outros vão estar sempre na Terra, porque têm tarefas que estão diretamente ligadas aos encarnados. Outros vão para a Terra apenas para visitar parentes. Existem tantas e tantas funções que seria impossível para mim descrever todas. O que posso dizer é que vocês já podem começar a imaginar, começar a adivinhar, a criar no sentido de desejar. O que vocês querem fazer? O que vocês querem desejar? O que vocês preferem fazer? Seria muito bom que todos pensassem nisso. Porque não pense que vão morrer e vão parar, não sei, tudo muito diferente e esquisito. Não, vai para algo parecido. Sala de aula, sala de estudo, sala de treino, estudo, aprendizado. Muitos e muitos setores, filhos, existem aqui para vocês poderem escolher. Aqueles que buscaram com honestidade vida boa e útil no mundo, não tenham dúvida.
Vão ter períodos de descanso, claro, não é escravidão, mas muita atividade boa, em que vocês vão ser treinados, aprender a fazer, vão sorrir muito com um mundo novo que espera a todos vocês. Filhos, o que quero dizer do tema de hoje é isso. Aquele que cumpriu bem sua missão, chega aqui muito feliz com muitas coisas a fazer. O amigo que vocês falaram dele, cumpriu missão, está feliz. E vá continuar com suas coisas, com as suas alegrias, feliz, conhecendo coisas novas e melhores. E não se preocupem, ele vai sim continuar ajudando o povo brasileiro. Mas isso, filho, não é só ele. Vocês têm que se espelhar nesse exemplo. Faz tudo com dignidade, com amor, com simplicidade, com carinho, principalmente com devoção. Gosto muito dessa palavra. Como ele fez. Então vocês fazem tudo com devoção sincera, com devoção verdadeira, e vocês vão estar como ele. Em que sentido? Vão chegar bem, e ao chegar aqui vão ficar muito felizes. Nossa, quantas coisas boas, quanto a aprender, quantas coisas boas a fazer. Assim vai ser caminho dele, assim eu desejo que seja caminho de todos vocês. Então o que eu quero dizer é isso. Não temam morte. Morte é coisa muito boa para quem fez o bem, foi honesto no seu trabalho, digno com as pessoas, tratou bem a todos, foi simples, não foi ignorante com os pequenos, com arrogante com ninguém. Isso é fundamental, filhos. Aquele que cumpre sua tarefa ao chegar aqui vai ter coisas maravilhosas para fazer. Essa é a vontade de Deus para cada um de vocês. Portanto, nada de medo de morte. Morte não é tragédia coisa nenhuma. Alegria. Alegria é alegria. Quando vocês desencarnarem, se tiverem cumprido bem tarefa, Deus sempre dá alegria a corações que se esforçaram com devoção, com amor. Esse é o caso estudado hoje, e esse deve ser o caso de todos vocês. Depois voltaremos com outros temas. Muita paz a todos, muito carinho. Que vocês sintam nesse instante minha energia a atingir cada um de vocês. Com suavidade, mas também com muita força, para que vocês tenham uma alegria ativa. Nada de abatimento, muita disposição no bem. Deus vela pela nação brasileira. Muita paz, com carinho da vossa família espiritual.